Bom dia, irmãos. Uma alegria podermos adorar o Senhor. Não estou gripado, isso é rinite, certo? Então não fiquem assustados, nem corram desesperadamente daqui, viu? Isso não é gripe, estou brincando. Mas bem, temos visto a igreja passar por muitas dificuldades. A igreja no Novo Testamento, a igreja ali retratada no livro de Atos. Vimos perseguição, os apóstolos foram presos, foram açoitados, depois libertos. Vimos mentira no meio da igreja, e Deus matou os mentirosos, que estavam tentando atrair a glória para si mesmos. Vimos lá Ananias e Safira. Vimos também como era difícil o início do evangelho naquele momento, falta de organização, distribuição ali, do recurso para as viúvas, não foi bem organizado. Os diáconos tinham que organizar essas coisas administrativas da igreja, e sempre houveram problemas. Você vem para a igreja Batista Manancial, ou qualquer outra igreja que pregue a palavra de Deus, achando que não haverá dificuldades, goteiras, né? Ou muito gelado, pouco gelado, chuva. Isso é o mínimo, óbvio, né? Então, sempre haverão dificuldades, mas a igreja do Senhor Jesus não para. O evangelho continua sendo pregado, os crentes fiéis perseverando na fé, a obra missionária se expandindo, apesar de nós, não é verdade? Meditar no livro de Atos é observar uma foto da igreja. Como foi a igreja lá se desenvolvendo, assim é a igreja hoje. A cultura mudou, certos contextos mudaram, mas a essência é a mesma. E nós temos que aprender com o texto sagrado a estarmos focando no que é essencial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo, não queira ser você um daqueles crentes que atrapalha o crescimento da igreja. E tem vários, irmãos. Infelizmente, tem vários que atrapalham o crescimento da igreja. Ananias e Safira foram mortos, né? Então, não queira que você seja um desses irmãos que, em vez de servir ao Senhor, está puxando a igreja para trás. E como nós fazemos isso? Como nós vemos a igreja crescer apesar das perseguições? Que esse é o tema que está sendo repetido, né? Já alguns textos. A igreja cresce apesar das perseguições. Perseguição declarada, problemas administrativos, mentira no meio da igreja, pecado, dificuldade. E se olharmos só para estas coisas, óbvio que elas têm que ser resolvidas, mas se olharmos só para essas coisas, vamos perder o foco, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a adoração ao Senhor, proclamação do Evangelho, vida com Deus. A igreja cresce apesar das perseguições. Observe então Atos, capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto, como se fosse rosto de anjo. A igreja, ela cresce mesmo no meio das dificuldades. Grupo de judeus se levantando contra Estevão. O que é que Estevão fez de errado? Nada. Ele só proclamava o evangelho. Ele era um crente na igreja de Jerusalém. Ele argumentava contra a falsa religião do judaísmo daquele período em Jerusalém. Os judeus não gostaram. Ele só fez o que Jesus mandou ele fazer, pregar o evangelho.
Perseguição foi o resultado. A gente sabe da história de Estevão e que o resultado dele foi a morte. E nós temos que observar a perspectiva de Deus e a perspectiva do homem. Naquela época, se você estivesse vivendo ali e vendo estas coisas, você veria Estevão como um derrotado. Estevão que foi morto e apedrejado ali. Mas na perspectiva de Deus, que nós temos por conta da revelação, Estevão foi um herói da igreja naquele período. Um mártir que deu sua vida para que o evangelho fosse proclamado. Ele não perdeu a perspectiva, mesmo sabendo da perseguição, mesmo sabendo dos pecados da igreja, mesmo sabendo das dificuldades naquele momento. Estevão, ele não olhou para os defeitos dos apóstolos. Eles não organizaram bem a distribuição das ofertas para as viúvas. Foram ineficientes. Mas Estevão não queria saber disso. Também não queria saber dos crentes mentirosos. Também não queria saber das chibatadas e prisões. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. O foco dele era outro. O foco dele era a missão que Jesus deixou. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se olharmos para as questões periféricas, perdemos o objetivo de adorar a Deus como Deus quer. Por isso, o primeiro aspecto que observamos hoje nesse texto é que Deus usa na igreja os crentes cheios do Espírito Santo. Pastor, vamos botar o povo para servir na igreja. Só vai servir os cheios do Espírito Santo. Quem não está controlado pelo Espírito, não quer servir. Tem o tempo, Deus vai agir na vida dessa pessoa para que ela se desperte. E eu não estou falando de servir nos departamentos da igreja. Estou falando de servir proclamando o evangelho, fazendo discípulos, vivendo a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Não é só ter um serviço no departamento daqui da igreja. Deus usa na igreja os cheios do Espírito Santo. Olha o verso 7, Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra crescia. É interessante que a gente hoje ouve muito falar sobre crescimento de igreja, mas não ouve falar de crescimento da palavra. Quando diz que a palavra crescia, significa que ela estava sendo cada vez mais pregada e proclamada. Eu vi certa vez no Instagram um comentário de um pastor e ele disse assim: nós vivemos numa época em que se fala muito da igreja, se fala muito de teologia, se fala muito até sobre atividades eclesiásticas, mas fala-se pouco de Jesus e de uma vida transformada e de ser cheio do Espírito Santo. E nós não podemos seguir neste caminho. A palavra tem que crescer. E a palavra estava crescendo, muitos se convertendo, e até os sacerdotes que perseguiam a igreja estavam se convertendo. E no meio disso, nós temos o início da história de Estevão. Apesar de todas as dificuldades, está lá um homem que está fazendo o que é certo dentro da igreja. E o que é certo? É proclamar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milhares se converteram ao Senhor Jesus ali em Jerusalém. Muitos, dentre eles, obviamente, estava Estevão. E a característica dele é que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. Olha o que diz lá. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Se estamos corretos na nossa interpretação, Nicolau é aquele diácono que se desviou e que criou ali uma seita, uma dissidência da igreja, pendendo para imoralidades e pecados nessa área. Então, Estevão podia se decepcionar. Olha, o homem desse foi eleito para ser um diácono, se perdeu, mas ele estava focado, obedecer à missão que Jesus deixou. Deus usa quem Ele quer na obra dele, até os não crentes. Mas aqueles que Deus usa, os crentes, Deus usa quando estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então isso é fundamental. Você pode até querer servir na igreja, mas se você servir achando que a igreja é uma obra humana, vai dar problema.
Você tem que estar controlado pelo Espírito para realmente fazer a obra do Senhor. E mais do que os aspectos administrativos dentro da igreja, a obra de Deus, mais do que isso, é pregar o Evangelho aos perdidos e fazer discípulo para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra da igreja. E assim estamos glorificando ao Senhor nosso Deus. Verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Como Pedro, em Atos 3, que foi no templo e curou ali o paralítico que não andava há muitos anos. Estevão não era apóstolo, mas ele fazia milagres e grandes prodígios, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ser um pastor para fazer a obra de Deus. Você não precisa, mas você precisa ser cheio do Espírito, ser controlado pelo Espírito, focar no Senhor Jesus Cristo. E Deus vai suprir o poder e o que é necessário para você realizar a obra de Deus. Cheio de graça e poder. Isso conferia a este homem, que era um diácono, realizar a obra do Senhor. Em Atos 4:33, nós percebemos que essa era uma característica dos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Estevão tinha graça e poder. O mesmo requisito apostólico, e Deus usou grandemente. Nós não observamos os apóstolos aqui dando um testemunho tão maravilhoso quanto o de Estevão. E em nada, a pregação de Estevão no capítulo 7, que nós vamos estudar ainda, é menor do que a de Pedro, lá em Atos capítulo 3 e 4, ou melhor dizendo, capítulo 2, né? Ou seja, Deus usa homens cheios do Espírito Santo. Não, na igreja, só o pastor é um homem santo, só ele é que vai ser usado, só ele é que é um homem quase sem pecado. Não é assim, irmãos. Temos que ser menos católicos romanos dentro da nossa igreja, certo? Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Deus queira, né, que todos sejam cheios do Espírito e façam coisas muito maiores do que os pastores fazem. Até o ponto que sejamos obsoletos. Já pensou que maravilha? Não é verdade? Todos os homens pregadores excelentes da palavra. Que bênção! Eu não preciso pregar todo domingo, né? Aí eu posso fazer escala com vários homens pregando, ou irmãos servindo em várias áreas da igreja. Já pensou um negócio desse? Não seria maravilhoso? Tudo bem, eu perderia o sustento, ia fazer outra coisa da vida, mas é a obra do Senhor e é o que Deus quer, né? Uma igreja cada vez mais equipada e preparada para realizar a obra do Senhor. Os irmãos entenderam que foi uma piada, né? Essa última parte. Muito bem, minha esposa reclama que às vezes eu faço a piada e ninguém entende. E ela não está aqui para me ajudar, então... Deus usa na igreja os cheios do Espírito Santo. Você é? Essa é a pergunta. O fulano não é cheio, não. Você é controlado pelo Espírito, está pronto para fazer como Estevão, né? Se possível, for entregar sua própria vida. Outro aspecto do nosso texto, sempre haverá oposição ao testemunho dos crentes. Sempre. Existiu no começo da igreja, existiu em toda a história da igreja, existe hoje e vai existir até a volta de Jesus. Se você não sofre oposição, é porque você não prega o evangelho, é porque você não levanta a bandeira do cristianismo bíblico, é porque você não se comprometeu com a sua vida. Você ainda está ali, né, num cristianismo nominal. Amigo do evangelho, talvez, você ainda não emplacou. Então, se revele, mostre que você é cristão nos círculos sociais em que você está e esteja pronto para a rejeição, porque é exatamente isso que acontece. Estevão foi perseguido pelos da sinagoga dos libertos. Os libertos aqui é uma referência àqueles que foram escravos do Império Romano e, obviamente, foram libertados de várias províncias do Império e voltaram para Jerusalém para poder ali estar servindo ao Senhor. Há um relato que diz que o general romano Pompeu tomou como prisioneiros um grande número de judeus, mas que depois foram libertados em Roma. E certamente eles regressaram
para Jerusalém e fizeram ali esta sinagoga dos libertos. Haviam outras sinagogas também, mas como eles passaram por essa situação, entenderam que era interessante estarem ali reunidos. Esses judeus não eram convertidos. Atos 6, verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, alexandrinos aqui de Alexandria no Egito, então haviam várias regiões ali do Império Romano, inclusive da Ásia, judeus que retornaram desse período de escravidão e começaram a discutir com Estevão. Por que eles discutiram com Estevão? Tinham que fazer, foram discutir com Estevão? O que é que vocês acham? Porque Estevão pregou o evangelho. Alguém só vai discutir com você se você pregar o evangelho. Alguém só vai se chatear e querer argumentar com você se você falar do Senhor Jesus Cristo. Senão, ninguém vai te importunar. Queremos paz e tranquilidade na vida, então não queremos confusão. Então não vamos pregar. Essa é a lógica da modernidade. Então saia dessa lógica. Prega o evangelho. Saiba que virão confrontos. Saiba que você vai perder amizades. Talvez alguns familiares se afastem de você. E é isso mesmo. E essa é a vida do crente. Ah, mas eu não queria isso. Reveja a sua fé. Reveja o Senhor que você segue. Reveja o que é que você quer para a sua vida. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando arregimentou aqueles que ele chamou para ser discípulos, deixou muito claro como é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo. Ele toma a sua cruz e segue ao Senhor Jesus Cristo. Não há restrições ao discípulo do Senhor Jesus Cristo na sociedade. Como falamos na nossa aula, logo mais, tudo é considerado refúgio, lixo, segunda categoria. Quer ser meu amigo? Tem que estar com Jesus. Ah, não quero saber de Jesus? Está aqui o evangelho. Ah, não quero o evangelho? Vou orar por você. Nada mais posso fazer pela sua vida, a não ser orar para que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. E um dia você se arrependa dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Jesus. Foi isso que Estevão fez. Por isso, os judeus da sinagoga dos libertos discutiam com ele. Mas Estevão, ele era um homem que tinha muita sabedoria. Sabedoria porque a graça e o poder de Deus estavam sobre ele. Sabedoria porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E o verso 10, claramente, Lucas nos diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não era só sabedoria humana, era conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, mas também o Espírito de Deus estava sobre ele, o controlava, e ele tinha os argumentos bíblicos da velha aliança do Antigo Testamento, e que profetizavam sobre o Senhor Jesus Cristo, que Pedro também usou no sermão do capítulo 2, citando Salmos e vários outros textos, para mostrar que Jesus é o Messias, o Salvador, e que não há salvação senão no nome de Jesus. Estevão fez isso. É claro que o relato aqui é resumido, mas foi o que Estevão fez. E eles tentavam pegar Estevão numa coisa e noutra, mas Estevão estava firme, defendendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui é um aspecto importante. Pregar o evangelho envolve apologética, e apologética é a área que a gente chama na modernidade de você apresentar argumentos em favor do evangelho. O evangelho é a verdade, não é uma verdade. Tudo que é fora do evangelho é mentira. Todas as ideologias estão erradas, do liberalismo ao socialismo, o comunismo mais extremo que existe, ou ao anarcocapitalismo, não interessa, todas estão erradas. A única verdade, Bíblia Sagrada, e ela é que rege a verdade do Senhor. Se você se filiou a uma ideologia, você se tornou um idólatra, ou do Estado, ou do individualismo. Duvido, pastor. Então vá ler a Bíblia, vá procurar o Senhor, vá estudar melhor, certo? Isso eu lhe garanto. Agora, não acredita, tudo bem, vá pesquisar. Mas crente não tem ideologia. Crente tem teologia. Bíblia, e tudo que é necessário para a vida e para a piedade está aqui revelado. E é isso que nós devemos viver. É isso que nós devemos fazer. Estevão, cheio de sabedoria do Espírito, foi contra aqueles judeus que vieram com vários argumentos do Antigo Testamento e ele refutou.
Certamente, aqui é um entendimento, Estevão não era judeu, pelo seu próprio nome, de origem grega, e também porque os diáconos escolhidos pelos apóstolos, todos tinham origem grega ou romana. Por quê? Por causa da confusão, né? Teve a confusão entre a distribuição diária do recurso para as viúvas hebreias e para as viúvas gregas, né? Helenistas. Então, os apóstolos não fizeram isso de má vontade, simplesmente eles conheciam mais as hebreias. E então, o que é que eles fizeram? Direcionaram primeiramente para as viúvas hebreias e esqueceram as outras. Então, vamos escolher 7 homens, a igreja escolheu 7 gregos ou romanos ali, porque eles conheciam daquela multidão as viúvas helenistas. Estevão, ele não era um judeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele período, pelo menos tudo indica que ele não era. Pelo menos porque naquele período os judeus, eles eram especializados no Antigo Testamento. Quando tinha um crente judeu na igreja, quer seja a igreja de Roma, a igreja de Corinto, qualquer outra igreja, esse irmão sabia muito mais de Bíblia do que qualquer outro gentio, grego ou romano. Porque ele já tinha toda uma cultura do Antigo Testamento na sua cabeça, decorado, memorizado. Ele tinha toda essa instrução. Mas Estevão, um gentio, ao que tudo indica, ele conseguiu refutar todos os argumentos daquele irmão, daqueles judeus, melhor dizendo, e pregar o evangelho para eles. Por isso que eles discutiram com Estevão. Nós temos que sair do nosso comodismo, da nossa tranquilidade. Eu não quero discutir. Não é discutir no sentido de ser agressivo, não é isso, mas é argumentar em favor do evangelho. Todos nós temos, durante a nossa semana, que incutir, divulgar, espraiar na sociedade a mensagem do evangelho. Com educação, com amor, com cuidado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes até sem falar muito, às vezes falando mais, ou com um folheto, ou dando uma Bíblia de presente, não interessa o método, mas nós temos que fazer isso, porque esse é o trabalho da igreja, e era o que Estevão estava fazendo. Estevão, ele é o cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Acredito que não foi o único cumprimento dessa promessa, mas é muito claro que Estevão cumpre o que Jesus falou lá em Lucas 21, verso 14, que diz: assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Jesus disse para os discípulos: coloque no seu coração, não se preocupe com o que você vai responder. Não se preocupe. Por que, Jesus? Verso 15: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Não se preocupe. Eu, Jesus falando, vou dar para vocês as palavras certas. Não se preocupe. Por isso que Estevão diz, ninguém conseguiu resistir à sabedoria de Estevão e o Espírito Santo agia poderosamente na vida dele. Age na nossa vida também. Nós muitas vezes é que não queremos deixar que esse Espírito haja mais. Então deixe o Espírito lhe controlar. Não tema pregar o evangelho. Não se preocupe quais palavras ou argumentações você vai responder naquele momento. Deixe que o Espírito cuide disso. Faça a sua parte. Pregue. Essa é a nossa parte. E então, em Atos 6, verso 11, como eles não conseguiram argumentar contra Estevão, eles foram para o caminho que nós crentes sempre perdemos, né? Qual é o caminho? É o caminho da mentira, é o caminho da trapaça, é o caminho do suborno. E aí a gente não tem como lutar contra isso. O que é que nós fazemos? Aceitamos. Nos resignamos. É simples. A gente não vai lutar contra um mentiroso, contra um embusteiro, contra alguém que prepara uma armadilha. O que a gente vai fazer? A gente não tem o que fazer. A gente simplesmente entrega nas mãos do Senhor, como temos estudado na Epístola de Paulo aos Romanos. Em Atos 6, verso 11, diz assim: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estevão proferiu blasfêmias contra Moisés e contra Deus? Não. As pessoas que inventaram essa fofoca no meio da comunidade judaica em Jerusalém foram pagas para isso. Já pensou? Eles não conseguiram
vencer Estevão na argumentação bíblica, pensando no Antigo Testamento, temos que destruí-lo. Esse homem é muito perigoso. E isso pode acontecer conosco. É aí que pessoas são demitidas do trabalho, excluídas das famílias. E é isso mesmo. Ah, pastor, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Bem, Jesus é mais importante do que tudo na nossa vida. Teremos mais entendimento disso quando estivermos com Ele. Aí vamos perceber, ah, Senhor, se eu soubesse que era desse jeito aqui, com o Senhor, eu tinha feito mais. É por isso que o justo vive pela fé. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Jesus é melhor do que a vida. A gente lê isso, vê isso na Bíblia, repete constantemente. Mas a gente sempre tem uma duvidazinha, sempre tem um pezinho atrás, sempre tem um cuidado assim. Nunca entramos de cabeça no sentido assim, toda a minha vida, sem reservas para o Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus quer de nós é exatamente toda a nossa vida. E a nossa luta durante a nossa existência aqui na Terra é exatamente entregar tudo para Jesus. Eu tenho sempre algo para entregar para Jesus, que obviamente se olhar bem no meu coração, eu não entreguei completamente. Estou procurando onde eu tenho que entregar mais. Todos nós temos que fazer esse exercício. Quem vem no culto de oração sabe disso. A gente estudou sobre essa atitude da suspeita para eu entender a vontade de Deus. Estevão, não havia reservas para ele. Não havia limites para a fé dele. Completamente cheio do Espírito Santo, pregou a mensagem do Evangelho de um modo que você até vê que os apóstolos não foram tão incisivos quanto Estevão. E nós vamos ver mais à frente que os apóstolos, Deus decidiu por esse momento não matar. Já que Deus, no capítulo 7, quis matar Estevão. Então, cada um no tempo certo, dentro da sua missão, mas o fato é que existem sacrifícios, injustiças aconteceram tanto com Jesus, como com os apóstolos, como com Estevão, e vão acontecendo no livro de Atos, na vida do apóstolo Paulo, vão acontecer comigo, vão acontecer com você, sempre que nós formos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Atos 6,12, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Fizeram um levante, pagaram pessoas para contar mentiras. Isso deve ter se desenrolado em algum tempo, talvez alguns dias, e aí então os anciãos e os escribas estavam por trás disso, ligados também ao sinédrio, à autoridade judaica, e levaram Estevão a julgamento, obviamente por blasfêmias. Foram falsos argumentos, falsas testemunhas, fundamentos distorcidos, baseados no que Jesus ensinou. Estevão não ensinou nada de errado, pelo contrário, mas eles, obviamente, deturparam, assim como foi com Jesus, deturparam os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Atos 6,13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. A gente não sabe ao certo ali quais os argumentos que Estevão falou, porque não foi colocado, vai ficar mais explícito no capítulo 7, mas ali é a defesa de Estevão contra estas acusações, o capítulo 7, que será em outro domingo, mas a questão aqui é que certamente Estevão não foi contra a lei de Moisés, nem foi contra o templo. Simplesmente Estevão pregou o evangelho e o que Jesus ensinou, que a velha aliança passou e agora é uma nova aliança em Cristo Jesus. Essa nova aliança em Cristo implica, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais desse prédio. Agora, cada crente em Jesus é o templo do Espírito Santo. Certamente Estevão pregou essas verdades e eles não aceitaram porque os judeus ali não aceitavam Jesus como Senhor. Verso 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Jesus disse que destruiria o prédio, o templo de Jerusalém, certamente não dessa forma. Marcos 14:58, olha o que Jesus fala. Nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus fazia alusão aqui à sua morte e à sua ressurreição, pensando no templo, ele mesmo. Lembre-se que em João capítulo 1, Jesus diz que tabernaculou entre os homens.
E a ideia de tabernacular entre os homens é que ele era a própria morada de Deus na terra, porque Jesus era e é Deus. E João 2,19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Quando Jesus fala, ele está dizendo, este santuário, o corpo dele, e em 3 dias ele estaria ressuscitando, fazendo analogia e comparação com o templo de Jerusalém. Mas certamente Jesus estava querendo dizer, este templo, Jesus, é mais importante do que este templo, prédio que caducou, não tem mais funcionalidade, porque agora é uma nova aliança. Isso é desenvolvido ao longo do Novo Testamento. Certamente foi isso que Estevão ensinou. No final do verso 14, tem uma palavrinha aqui que nos dá uma dica muito importante. Mudará os costumes que Moisés nos deu. Quando você ouvir falar costumes, num contexto judaico aqui do primeiro século, ou tradição, eles estão falando do ensino dos rabinos. Os ensinos que rabinos, escribas, fariseus construíram e elaboraram sobre a lei de Moisés, que eles consideravam tão sagrados e inspirados quanto a própria lei de Moisés, e algumas tradições judaicas diziam que esses princípios, que eram uma tradição oral, tinha vindo de Moisés também. Então, não era o Pentateuco aqui, esses costumes. Estava-se falando de ensinos de rabinos, escribas, fariseus, e que eles consideravam como a própria lei também. Princípios como, por exemplo, se você tocar num gentio, você se torna impuro, porque o gentio é tão impuro quanto um leproso. Essa mais ou menos era a analogia. Então, ninguém tocava num gentio. Além disso, vários banhos rituais e outras coisas mais, pensando em purificação, ao ponto de cair até num certo misticismo. Seguiam a lei de Moisés, mas seguiam esses princípios construídos ali pelos próprios rabinos. Então, Estevão estava somente pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e, por conta disso, foi extremamente mal interpretado, maldosamente mal interpretado, e foi perseguido. Sempre haverá oposição ao testemunho dos crentes. Não duvide disso. Pregue o evangelho. Fale do Senhor Jesus Cristo. Não é o momento mais de estarmos nos esquivando. Falar, proclamar, orar por aqueles que estão perdidos. Fazer isso com amor, com cuidado, com dedicação. E o Senhor há de nos usar, nos encher do seu Espírito, nos dar as palavras apropriadas, para que aqueles ao nosso redor ouçam o Evangelho e, pela misericórdia de Deus, venham a crer. E, por fim, os cheios do Espírito são os que edificam a igreja. Por quê? Porque eles encaram as adversidades, perseguições, problemas, numa outra perspectiva. Olha o verso 15, Atos 6,15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O sinédrio que eram os inimigos de Estevão. Eles queriam condenar Estevão. E Estevão, talvez fosse um de nós, estaria com raiva. Que injustiça, eu só estou pregando a verdade. E eles mentem contra mim, pagam pessoas para mentir, distorcendo o que eu falei, eu não falei isso. Por que estão fazendo isso comigo? Que mal eu fiz? Estevão não fala nada disso. Estevão não se justifica, mesmo estando completamente correto e realizando a obra de Deus. E os inimigos dele, aqueles judeus ali do Sinédrio, anciãos, viram nele como se fosse o rosto de um anjo. Paz, serenidade e tranquilidade. Por quê? Porque não é mistério. Sabemos que quando formos pregar o evangelho, seremos perseguidos. Nem é glória para nós. É o comum. Deveria ser o comum, irmãos, nos reunirmos na igreja para contar que perseguições temos passado. Isso é para ser comum. Isso não é para ser motivo de glória. Sou um crente mais espiritual porque preguei o evangelho e fui perseguido. Não.
Isso aí é a vida do crente. Isso é o normal, é o dia a dia. Nós descansamos carregando as pedras, né? É assim que o crente tem que viver até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa batalha. Deus nos tirou das trevas do pecado para isso. Não podemos nos conformar à vida comum e simples da era em que vivemos. Porque se isso acontece, não estamos vivendo o que Jesus quer que vivamos, estamos ficando fora da vontade de Deus e não vamos impactar a sociedade com o evangelho do Senhor Jesus Cristo e com a luz que é o próprio Senhor Jesus. Não vamos. Você não precisa gritar, brigar, constranger, não é nada disso. Pregar o evangelho. Simples. Quando vierem as ofensas, é o Senhor que nos enche do seu Espírito, vai nos dar plena tranquilidade, como deu a Estevão, para encarar os seus opositores com amor. Certamente, imagino eu, Estevão olhou para aqueles judeus e os amou, porque estavam perdidos. Tanto conhecimento do Antigo Testamento e perdidos, e não reconhecendo Jesus como o Senhor. Já imaginou? Quantos católicos romanos que leem suas Bíblias, alguns estão lendo hoje, graças a Deus, não reconhecem Jesus como o Senhor, estão numa mariolatria ou adorando outras personalidades pecadoras aí da história da igreja, e não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quantas outras religiões apresentam Jesus como um Marte, um guru, um homem maravilhoso, um grande mestre, mas não reconhecem Ele como Deus. Como nós devemos olhar para essas pessoas? Com amor. Porque estão perdidas. Nós reconhecemos Jesus não por nossa inteligência, mas pela graça de Deus. O Senhor teve misericórdia de nós. Mas e eles? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia deles. E vamos proclamar o evangelho para eles. Estevão teve essa postura, porque ele estava cheio do Espírito e certamente amando os seus opositores. É assim que nós devemos viver. Você lembra de alguém que teve uma atitude parecida? Êxodo 34, 29, fala de Moisés, quando ele teve um contato muito próximo do Senhor nosso Deus. Diz lá o texto sagrado: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Intimidade com Deus. Moisés falava face a face com o Senhor. Face a face não quer dizer que ele via o rosto de Deus, o que é impossível, mas quer dizer que ele tinha intimidade com Deus. Por isso ele pegou essas tábuas lá do Monte Sinai, e por isso o rosto dele ficou meio que diferenciado, resplandecente, talvez refletindo a glória do Senhor, que ele teve um pouco de contato. Quanto mais você buscar ao Senhor na sua vida, lendo a sua palavra, honesta e sinceramente avaliando o seu coração, suplicando ao Senhor que lhe sonde e mostre seus pecados e lute no poder do Espírito contra os seus pecados, assim, tanto você como eu, nós refletiremos a atitude de Estevão. Aí vamos pregar o evangelho, sem medo, sem restrições, e os nossos opositores poderemos enxergar, olhar nos olhos deles, sem raiva, sem ódio, mas com um profundo amor por aquelas almas perdidas que precisam se arrepender dos seus pecados. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério, foi isso que Estevão fez aqui. Lembre-se, a igreja cresce, apesar das perseguições, e Deus usa homens cheios do Espírito Santo. Sempre haverá oposição contra os crentes que pregam contra o testemunho dos crentes, e esses cheios do Espírito são os que edificam a igreja. É esses que Deus usa. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra e suplicamos que o Senhor nos transforme para sermos a semelhança do Senhor Jesus Cristo e termos atitude como a do teu servo Estevão,
E é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor edifique a tua igreja. Oramos no nome do Senhor. Amém.